Tenho miomas e agora? Hoje eu vou falar um pouco sobre as mudanças na minha rotina de alimentação desde que eu fui diagnosticada com miomas. Bora lá pro vídeo! Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas ao canal Raquel Ribeiro. Eu já tô aqui com a minha colinha para poder falar sobre esse assunto, porque eu comecei a falar um tempo atrás e o último vídeo tem 9 meses que eu gravei. E eu não postei mais nada sobre esse assunto. Tem muita coisa que aconteceu desde então, mas seguindo o roteiro inicial, eu vou falar hoje sobre a alimentação, tá? Mas se você tá chegando aqui no canal agora, se você não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição e recomendo que vocês vão lá e assistam. Já tem 3 vídeos, um sobre diagnóstico, outro sobre sintomas e outro sobre tratamento. Lembrando a vocês que onde eu moro faz muito calor, estou sem ar-condicionado no estúdio e sim, tem um barulho aqui de ventilador. Meus cabelos estão balançando, porque, gente, senão eu pingo de suor. É horrível. Não é horrível, é abençoado, é maravilhoso. Eu amo a cidade que eu tenho. Muito obrigada. No vídeo que eu falei sobre o tratamento, eu já cheguei a falar sobre esse item, que é a ingestão de chás. Eu aumentei a ingestão de chás. Na época, eu estava tentando fazer um tratamento específico com 2 chás. Eu já não faço da mesma forma de quando eu gravei o vídeo, mas eu tenho bastante chá em casa e eu procuro estar sempre tomando. O chá virou parte da minha rotina, digamos assim. Então, eu antes de descobrir o mioma tinha até chá em casa, mas assim, eu tomava esporadicamente. Depois eu procuro tomar sempre, tá tomando um chazinho aqui e ali, porque afinal de contas, gente, chá tem várias propriedades excelentes, né? Então, se você toma sem o açúcar, você não traz alguma propriedade ruim do açúcar, digamos assim? Eu não sei, sabe? Não sei explicar isso, mas chá é bom. Vamos tomar chá. No início do ano passado, eu fui até uma nutricionista e, na verdade, tive uma consulta online com uma nutricionista e eu já estava com anemia, tá? Ainda não sabia que era por conta dos miomas, mas já estava com anemia. Já sabia que tinha anemia. E aí, algumas mudanças que eu implanto na minha alimentação até hoje, procuro manter alguma coisa. Assim, não é que eu faço todos os dias, mas eu hoje, tendo o conhecimento, eu já consumo com um outro olhar e com uma outra perspectiva. Primeiro é aliar algum consumo de vitamina C depois da minha refeição ou durante a minha refeição. Pode ser vitamina C em comprimido. Não, a nutricionista chegou a dizer para não utilizar aquela que é efervescente. Esqueci o nome. Ai, que situação. Efervescente. Porque aquela tem corante, tem açúcar e aí no comprimido você elimina todas essas possibilidades. Mas existem outras coisas que são naturais, assim, que você pode estar aliando a sua alimentação, tipo tomate, abacaxi. Só que o tomate e o abacaxi tem que ser ali na hora, você tem que cortar na hora, tá? Senão, segundo ela, perde essas propriedades. Não perde todas as propriedades, eles viram nada, né? Mas assim, essa parte da vitamina C que ajuda na absorção do ferro. Acho que eu não expliquei isso, né, gente? A vitamina C ajuda a absorção de ferro. Então, por exemplo, se eu como um feijão, uma verdura, o organismo tem dificuldade para absorver o ferro proveniente de verduras escuras, do próprio feijão, de legumes, né? Leguminosas, coisas da terra. Então, o consumo de vitamina C durante ou após as refeições, um pouco depois, é importante, ajuda nessa absorção. Então, pode ser tomate, abacaxi, mas nesse caso eles têm que ser picados na hora.
Então pro abacaxi fica complicado, né? Que você não come um abacaxi inteiro. Então vai ter uma hora que ele não vai estar com essa propriedade. Acerola, mas acerola não é comum aqui pra mim. Assim, eu não tenho casa, não tenho um pé assim que eu possa sair pegando. E não costuma ter muito no mercado. E aí a laranja ou o limão, né? Tem gente que gosta de colocar um limãozinho assim. Ultimamente até de vez em quando eu posso colocar, mas não é meu costume. Uma laranjinha depois do almoço, sim, também ok. Outra coisa foi o aumento do consumo de feijão. Não é que eu não consumia feijão, mas por exemplo, se eu consumisse no almoço, eu não consumia no jantar. Isso há anos, tá, gente? Anos que eu faço isso. Fazia. Agora não, eu procuro comer, ingerir. Às vezes tem dias que eu não como feijão, mas eu procuro me policiar em comer no almoço, comer no jantar um pouquinho, porque assim, meu corpo pede isso e eu tenho que comer, é isso, né? Outra gestão que eu tive que aprender e mudar, eu acho que é uma questão de comodismo mesmo, que eu acabei entrando num ciclo cômodo, era de comer muita alface de verdura. Até variava uma couve, às vezes uma mostarda, mas só. Não comia nada mais de diferente disso. Então, hoje eu estou inserindo muitos outros legumes e verduras que às vezes eu não inseria por comodismo. Então, assim, um brócolis, gente, tem vezes que tá muito caro, né? Mas enfim, tem vezes que tá um preço legal e eu compro brócolis, a própria couve-flor não tem nada a ver com ferro, mas enfim. Outras verduras, tipo agrião, taioba, gente, eu detestava taioba, gente, odiava taioba, falava não como taioba, inseria a taioba. O espinafre, devo dizer que o espinafre é uma coisa de fácil assim de consumo não, mas estou comendo espinafre. Então eu inseri outras verduras, inseri outras qualidades, né? De que eu não estava simplesmente comendo e comia muito alface. O alface era muito comum, tinha sempre, e era praticamente só isso, e às vezes variava para uma outra coisinha. Então agora eu consigo variar muito mais e até como menos alface, porque estou variando mais na minha alimentação. Desde que eu descobri a anemia, eu comecei a sistematizar mais o consumo de carne vermelha. Eu não ligo muito para carne vermelha, é uma coisa assim que eu não comeria facilmente. Não é que eu não gosto, que eu acho ruim, não é isso. É que eu não ligo. Ai, que vontade de comer um bife. Não tenho, não sinto. Como, mas não sinto vontade. Então, hoje eu como aí carne vermelha pelo menos uma vez na semana. Geralmente uma vez na semana, porque eu não passo disso. Então, uma vez na semana eu tenho ali que comer a carne vermelha por conta dos níveis de ferro. E agora, gente, eu vou falar de alguns consumos aí que eu deixei de comer, tá? Deixei de comer. Recentemente, né, também eu descobri que tenho lipedema. Não é assunto para esse vídeo, é um assunto aí para um outro vídeo. Mas o lipedema, ele é uma inflamação né, de gordura no corpo que pode causar outras inflamações. E o mioma está no meio dessas inflamações. Então, o lipedema foi agora, tem pouco tempo, final do ano, outubro talvez, por aí, acho que por aí, outubro. E nós estamos em fevereiro de 2024, quando eu tô gravando esse vídeo. Então, quer dizer, eu descobri então que o mioma tem a ver com o lipedema, mas antes eu tratava ele como uma inflamação. Então é assim, eu cortei algumas coisas pensando em desinflamar o corpo, tá? Algumas coisas eu vejo muitos vídeos nutricionistas falando que é muito pouco, mas só que para quando a pessoa tem algum diagnóstico de alguma doença, às vezes esse pouco pode estar causando uma grande inflamação. Então por isso que eu fiz alguns cortes. Alguns foram cortes mesmo, eu não como de jeito nenhum, e outros eu apenas assim, eu dei uma reduzida drástica, deixei de comprar, não tem aqui na minha casa. A primeira duplinha aí que eu deixei de comprar para minha casa foi a farinha de trigo
e o arroz branco. Eu comia arroz branco e arroz integral já, mas só que assim, eu gosto dos dois, então eu pegava às vezes arroz integral e às vezes arroz branco, dava aquela variada na compra, porque eu gosto dos dois. Mas quando eu fiquei sabendo do mioma, eu falei assim, vamos diminuir a inflamação, cortei o arroz branco. Eu como fora da minha casa? Como, só não tenho aqui em casa. A farinha de trigo é a mesma coisa. Eu como fora da minha casa, mas eu não tenho na minha casa mais. Gente, gostaria de explicar uma coisa. Quando eu decido fazer essa mudança na minha alimentação, se eu tenho na minha casa, eu acabo de consumir o produto, tá? Eu não pego e jogo fora não, gente. A vida tá muito difícil. Tá muito complicado, tá? Outra coisa, gente, que eu tive uma redução, eu já falei aqui em outro vídeo sobre essa redução, que é a diminuição, a redução no consumo do açúcar, tá? Só que ao longo do tempo eu venho reduzindo cada vez mais. Eu, na verdade, comecei na redução do açúcar lá em 2021. Aliás, não na redução do açúcar, eu comecei a experimentar coisas sem açúcar. Eu não tomo café, só café, não tomo. Porque quem gosta de só café? Quem gosta disso, né, gente? Estamos no Brasil. Quem toma café? Enfim, gente, eu não sou uma ET, tá? Eu não gosto assim de tomar um café, não vejo graça. Eu tomo um café com leite, ok? Então eu tomava café com leite ali com açúcar e tal. Então eu comecei a tirar o açúcar, de um suco e fui tirando aos poucos, né? E aí depois, no futuro, eu comecei a realmente tirar o açúcar, por exemplo, de 30 dias da minha vida. Então, assim, fiz o desafio, achei bacana. Hoje, na altura que eu tô hoje, eu tô comendo bem pouco açúcar. E só pra fechar esse assunto do açúcar, gente, eu tenho açúcar hoje na minha casa, tá? Consumo pouco na minha casa. Se tô fora, eu consumo, tá? Então, se a gente for em algum lugar e aí vamos pedir um suco, vamos rachar o suco, eu tomo ali com o pessoal ainda com açúcar. Vai chegar ao ponto que eu não tomarei mais, eu acho. Outra coisa, gente, que eu cortei, mas cortei mesmo, embaixo. Esse eu não consumo em lugar nenhum mais. O consumo de embutidos. Linguiça, salsicha, bacon, presunto, não como. Embutidos são extremamente inflamatórios, né? Muito gordurosos, então, no meu caso, eu preciso evitar. E aí eu cortei. Então, por exemplo, eu ia numa festinha antes, eu não comprava salsicha mais pra minha casa, não comprava. Mas se eu ia numa festinha, tá servindo um cachorro quente, ele tem uma salsicha, comia de boas. Minha mãe ali fez uma feijoada, né? Tem uma linguiça, comia de boas. Hoje não. Hoje eu não como. Vai na festinha, só tem um cachorro quente, o que você vai fazer? Vou tomar água, querida. É isso. Não como. Tem certas coisas que a gente precisa fazer em prol da saúde da gente a longo prazo. Então, eu não posso simplesmente ficar pensando no que as pessoas vão estar me julgando. Eu preciso pensar na minha saúde, porque não vai ser de imediato, eu sei que não vai ser a longo prazo, porque assim, se eu tô há anos inflamando o meu corpo, se meu corpo vem se inflamando a longo tempo, eu não vou desinflamar ele em 2 semanas. Não no meu caso, que tô fazendo um tratamento, né, de uma doença. Então eu já tenho um outro fator aí agravante. Então, cortei, sem dó nem piedade. Gente, eu amava linguiça e bacon. Linguiça e bacon pra mim era... Eu não comprava bacon mais pra minha casa, porque eu amo bacon. Mas, gente, um x-bacon, delícia. Uma pizza, bacon, delícia. Mas não tem mais bacon na minha vida. Não morri. Tô mais triste? Acho que não. Próximo. Algumas mudanças, gente, estão acontecendo agora em 2024, finalzinho de 2023 e agora início de 2024. Que finalzinho de 2023 eu digo porque, tipo assim, é aquela mudança de rotina que você faz
e você tem ainda o produto na sua casa, então você termina o de consumo do produto e tal. Bom, eu resolvi, né, por conta de ter descoberto aí o lipedema, de começar a pesquisar sobre o assunto, eu falei, não, eu vou começar a melhorar a minha alimentação focada aí na melhora do lipedema. Então, eu resolvi que iria reduzir muito potencialmente, não tirei o consumo, mas reduzi muito o consumo do leite animal, leite de vaca. Então, para isso, né, comecei a aprender a fazer leite vegetal. Comecei, e aí tinha uma outra problemática que era o whey protein. Tava tomando whey protein, tava fazendo muito iogurte natural. Então, assim, eu falei assim, eu preciso mudar essa logística da minha alimentação. Não foi fácil no começo. Eu tenho o leite aqui em casa ainda, leite em pó. Hoje eu só tenho o leite em pó. Posso fazer para receitas e tomo às vezes um cafezinho com leite, mas já estou experimentando aqui leite de coco em pó. Gente, uma delícia. Gostei, ficou bacana. Estou consumindo direitinho já, então já é uma outra coisa que eu inseri, que é o leite de coco em pó. Mas tem tão pouco tempo que assim, nem sei se eu posso dizer que já tá na minha rotina, não, mas eu comprei e gostei bastante. Whey protein, eu comprei proteína vegetal em pó. É ruim demais, gente. É ruim demais da conta. Mas tá aí, a gente vai consumir até o fim, porque a gente não tá achando dinheiro no lixo. Mas eu comecei também a mudar um pouco o consumo de proteína, porque assim, o whey protein ele sempre entrou no horário do lanche, porque antigamente no lanche eu não tinha assim uma proteína, às vezes, ou uma vez eu tinha um iogurte, né? Mas assim, não tinha aquela sistemática, era fruta. Aí inserir uma proteína pra mim era algo estranho. Então seria o whey protein, que assim, não é algo delicioso pra mim. O whey protein é algo muito doce, eu acho. Sei lá, é o whey protein. Se põe no leite, o leite pra mim fica ruim. Então eu não tomo com leite. Então, eu não ligo, sabe? Eu comecei a inserir a proteína vegetal, não tá gostoso, né? Não tá delicioso, não tá bom, não. O whey protein não era delicioso, não era, mas não era ruim. Então assim, a proteína vegetal ficou complicado, mas eu vou tomar essa proteína aí. Mas, no entanto, todavia, eu comecei a inserir frango, tá? Então, no meu consumo da tarde, eu faço um bolão. Era pra ser um nugget, mas não ficou um nugget. Ficou um nugget. Ai, não sei como vou dizer isso. Ficou uma bola e tô fazendo na air fryer e tô consumindo no horário do lanche. Basicamente, hoje eu tô consumindo mais o frango do que a proteína vegetal, mas eu ainda consumo, tipo assim, umas 2 vezes por semana a proteína vegetal, tô consumindo aí e ambos estão, digamos assim, na rotina. E nessa leva de cortes, digamos assim, eu não posso dizer que eu cortei, tem menos de um mês que eu parei de tomar, mas assim, eu pretendo ficar um tempo sem e depois voltar. Essa é a minha intenção, exatamente para eu poder tirar tudo, que eu acho que eu posso verificar se tá bom ou se não tá, e depois voltando e vendo, eu achei que tive uma piora, eu achei que continua a mesma coisa, uma melhora, não sei. Então eu preciso verificar tudo, o que se tá fazendo mal ou não para minha condição de saúde hoje. E é a creatina. Os suplementos que eu tomava eram whey protein e creatina. Então eu tirei o whey protein por conta do leite, né? E tirei também a creatina por conta que eu tirei. Eu preciso ficar um tempo sem. Depois de um tempo eu vou voltar a tomar e verificar como o meu corpo reage, tá? E aí sim eu vou decidir se é bom ou não pro meu corpo, pra minha situação, tomar a creatina ou não. Eu falei pra vocês, gente, que eu comecei a testar leite vegetal. Então eu também comecei a testar algumas receitas aí veganas mesmo, tá? De perfis veganos, que é um outro assunto aqui que a gente pode falar aqui no canal no futuro.
E por conta disso eu acabei, assim, existem alguns alimentos que estão entrando em momentos estranhos na minha alimentação, sabe? Algumas coisas, tipo assim, eu comecei a fazer, teve uma semana que eu fiz batata. Então, assim, lembra do arroz integral? Eu passei bastante tempo comendo só o arroz integral e usava muito ele como fonte de carboidrato no meu almoço e jantar. Agora, ele também tá, mas só que bem menos. Eu tô usando muita batata, inhame, aipim. Então, assim, tem às vezes no mercado que tá num preço legal, eu acabo trazendo e comecei a inserir bastante isso. Eu quero falar sobre isso depois. E também estou inserindo aí, em alguns momentos diferentes, também receitas veganas. Então, tipo assim, para usar num leite. Aí, por exemplo, eu faço um leite de soja, aí sobra o resíduo da soja, uma alcara, que aí você faz um bolinho, faz uma outra coisa, quer dizer, você tem um outro alimento ali entrando na sua alimentação. A própria aveia, dá para fazer o leite também, um leite de aveia. Então aquele resíduo da aveia eu insiro na minha alimentação em formato de um biscoito. Então assim, eu tô tendo coisas que estão entrando na minha alimentação por conta dessa mudança do leite. E gente, comecei a fazer uns queijos veganos, que eu não tô sabendo lidar. Então assim, também estão entrando coisas aí na minha alimentação por conta dessas experiências de receitas. Se você assistiu o meu vídeo de sintomas, sabe que eu tenho prisão de ventre que vai se acentuando, tá? Então eu usava muito a linhaça, semente de linhaça hidratada na água, para poder me ajudar no processo. E ultimamente eu tenho usado cada vez menos a semente de linhaça. Isso tem sido, assim, a grande vitória pra mim, gente. Meu Deus, eu tô me sentindo maravilhosa. Maravilhosa, porque o meu intestino tá funcionando maravilhosamente bem. Então, assim, em novembro foi um mês bem difícil pra mim, nessa parte. E o mês de dezembro e de janeiro e agora o mês de fevereiro tá sendo maravilhoso. Então, assim, eu tô atribuindo aí as últimas mudanças que eu fiz na minha alimentação, o meu processo de oração também, que assim, tem sido muito importante, muito bom, e Deus tem agido, tem falado, sabe, de várias formas. Se você não acredita, eu não posso fazer nada, porque a minha fé, ela tá firmada realmente nisso, eu não posso, eu não tenho como dizer que tudo que eu tô passando não é da permissão de Deus e Ele tá agindo nisso, sabe? Então, o que eu posso dizer é, a alimentação tem ajudado muito agora no processo de prisão de ventre. Puxa vida, eu tenho realmente, o intestino tá trabalhando direitinho. Eu posso dizer aí que o aumento do consumo aí de outros alimentos que não o arroz integral na minha alimentação fez muita diferença. A redução do consumo da lactose, eu não sei se é a lactose ou é a caseína do leite de vaca, então, tá, gente? Tem me ajudado bastante. Então, gente, essas mudanças, elas vão progredindo e vão continuar, e eu acho que a gente tem que continuar caminhando, fazendo a nossa parte e pedindo também, né, que Deus nos dê força e que Ele faça a vontade dEle, mas eu tenho pedido realmente que o Senhor possa me curar. E eu creio que Ele tem poder, né? Ele tem poder para isso. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, curte, tá bom? Não deixa de curtir, não. Comenta aqui embaixo se você tem uma experiência também, se você conhece alguém, de repente alguém que esteja passando por uma situação parecida. Às vezes a sua situação é totalmente diferente da minha, mas é um alerta para você ir adequando a sua alimentação, a sua situação atual. A gente não pode cruzar os braços, né, gente? Então até o próximo vídeo. Beijo!